Segunda parte dessa leitura, 34 de 100. 34 de 100. Para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço. Obrigado por este momento, por essa oportunidade. Nos dá graça, nos dá força, meu Pai, para continuarmos e finalizarmos esta leitura 34 de 100, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Pai. Não deixe que nada venha roubar a nossa atenção, meu Pai, e que possamos concluir esta leitura deste dia em nome de Jesus, com a tua graça e com a tua ajuda, em nome de Jesus. Amém? Segunda parte. Nós vamos ler João do capítulo 19, 20 e 21. Amém? Glória a Deus. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: Eis aqui vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais, os sacerdotes e os servos, gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. E responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essas palavras, mais atemorizado, ficou, e entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus, quando ouviu essas palavras, e Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. E disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabe tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti maior pecado tenho. E disse então Pilatos, procurava soltá-lo. E desde então Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico o nome é Gabata, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. A crucificação. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus.
E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. E diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreve rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. E respondeu Pilato: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes. E tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram em 4 partes, para cada soldado uma parte. E também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. E disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes. Sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, ó, João estava no pé da cruz também, estava presente ali, ó, foi até o fim com Jesus. E disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse aos discípulos: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Vale a pena ir até o fim. Vale a pena ir até o fim com Jesus, como João. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que transpassaram. O sepultamento de Jesus, né? Falamos da crucificação, agora o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi, tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro, e havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado. Um jardim, né? E no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. E ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. A ressurreição. Abri um parênteses. Ele vive.
E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E tendo o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Jesus aparece a Maria Madalena, né? Primeira pessoa ali que viu Jesus num corpo ressurreto. A primeira pessoa foi Maria Madalena. Maria estava chorando, fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhe eles: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu o levasse, dize-me onde o puseste, e eu te levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor, que ele dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, provavelmente um domingo, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, aqueles a quem retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no seu lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus entrando, as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé, olha o que Jesus disse a Tomé. Glória a Deus. Olha o que Jesus disse a Tomé. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Quer dizer, creia. Tomé
crente que crê. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Os que não viram e creram. A paz do Senhor. Kaique, Deus abençoe. Glória a Deus. João capítulo 21. Agora, graças a Deus, é o último capítulo. Vamos terminar essa leitura, né? Um pouco extensa, longa, mas Deus deu graça. O último capítulo. Nós lemos quase, acho que foi 11 capítulos, para a glória de Deus. Deus tem dado graça e força. João capítulo 21. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Esse capítulo 21, nós podemos ver que fala da restauração de Pedro, né? Pedro negou, e no capítulo 21 nós podemos ver Deus restaurando ali o ministério de Pedro. É lindo, João 21. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão, olha só, e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Olha só. Então, olha como que as nossas atitudes, as nossas ações influenciam as pessoas que estão ao nosso redor. Pedro falou assim: eu vou voltar para a pesca, eu vou pescar. Os outros disseram: eu também vou. Amém? Só um breve comentário, só esse ponto aqui. Mas olha que interessante. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Eles não apanharam nada. Por que não apanharam nada? Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. Aleluia. Pescaram aquela noite, não apanharam nada. Sem Jesus só frustração. Sem Jesus só desgosto. Olha só. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Aqui, isso após a crucificação e a ressurreição. Aqui, esse texto aqui. Amém? Que Jesus já havia ressuscitado. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Jesus pergunta para Pedro e para aqueles que estavam com Pedro. E responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha só. O segredo é obedecer a palavra. Quando obedecemos a palavra, nós podemos aqui que a palavra, ela produz, a obediência à sua palavra produz milagre. A obediência à palavra produz milagre. Porque aqui, Jesus falou assim, lança a rede à direita do barco e achareis. Então Jesus fala, Jesus dá a ordem, eles obedecem. Eles creem na palavra. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, que colocava a cabeça no peito de Jesus, disse a Pedro: é o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, olha só, e um peixe posto em cima e pão. Quer dizer, quando eles chegaram em terra, Jesus já havia provido para eles o alimento. Jesus é provedor, amado. Olha só, Jesus já havia provido para eles. Ali, havia o que ali, Logo saltaram em terra e viram ali brasas, tinha fogo, peixe e pão. Brasa, fogo e pão tinha.
brasa, peixe e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Sabiam que era o Senhor Jesus, que havia sido crucificado e que ressuscitou. Era o Senhor, o mesmo Jesus. Era o mesmo Jesus. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Que lindo isso, ó. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Quer dizer, você me ama? Então faz a minha obra. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, você me ama, Pedro? A minha digníssima esposa entrou na live. Deus te abençoe, está nos acompanhando. Então Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Aí Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele fala: apacenta minhas ovelhas. Então Jesus estava falando assim para Pedro: você me ama? Então trabalha para mim. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-lhe por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Olha só, Jesus sabe tudo, amado. Olha que Pedro fala: tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E disse isso do significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu o que o seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Quer dizer, Pedro está preocupado com João agora. Olha para você, Pedro. Olha que Pedro pergunta para Jesus: o que vai acontecer com João? Comigo tá bom, a minha morte vai te glorificar, mas e com João, o que vai acontecer? E disse Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Olha só que Jesus fala para Pedro: Pedro, deixa João, segue tu. Deixa João, segue tu. E divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas, e a escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Graças a Deus, terminamos a nossa leitura desse dia 34 de 100. Amém? Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, obrigado, Senhor Jesus, por concluir esta leitura, Senhor. Só foi possível pela tua graça, só foi possível pela tua presença, só foi possível pela tua ajuda. Eu te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um e cada uma nesta noite, amém? Deus te abençoe, Kaique, minha esposa Alcione, Mateus, que sempre está nos acompanhando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.